Concílio Ecumênico Vaticano II, um novo Pentecoste. O anúncio do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, naquele dia histórico, foi como se a Igreja plantasse uma semente de esperança no coração da humanidade. Embora aquele dia fosse de inverno na Itália, o 25 de janeiro amanheceu com as cores de uma nova primavera, trazendo para a Igreja e para o mundo a notícia de um novo tempo, de diálogo e de fraternidade. O 21º Concílio Ecumênico foi realizado no Estado-Cidade do Vaticano entre os anos de 1962 e 1965. Para a Igreja e para o mundo, foi o maior acontecimento do século XX. Para a Igreja, que se voltou para o mundo, para o diálogo, abrindo suas janelas para deixar entrar o ar renovador e a brisa suave de um amanhecer de serenidade e de paz. Para a Igreja, povo de Deus, que ingressou por um novo caminho, aprofundando o conhecimento de sua identidade e missão no mundo com os seus desafios e possibilidades. Para o mundo, que viu uma Igreja aberta ao diálogo, à modernidade, ao progresso, às novas conquistas, solidária com a humanidade e com a sua história. O concílio foi um sopro do Espírito Santo de Deus que invadiu a terra, um novo Pentecostes, um novo começo, que falou aos corações e trouxe para o mundo inteiro a certeza de um alvorecer de vida e renovação. Foi um concílio pastoral eclesiológico de grande importância, realizado no século XX, que preparou a Igreja para o século XXI e para a sua missão evangelizadora no mundo moderno. Foi também um marco histórico que teve como protagonista o Papa João XXIII, homem escolhido por Deus, sensível aos sinais dos tempos, que percebeu o existir de novos caminhos de renovação e de reconciliação para a Igreja de Jesus Cristo e a urgência de diálogo seu com a humanidade. Para João XXIII, a razão fundamental da convocação do Vaticano II foi tornar possível aos homens e às mulheres de hoje a salvação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Para isso, a Igreja lançou mão de uma nova pedagogia, do diálogo, da compreensão, do perdão, da misericórdia. Nessa perspectiva, os padres conciliares trabalharam com fé, audácia profética, coragem e dinamismo nos 4 períodos e 10 sessões em que se realizou o concílio. Na sua experiência de pai e de pastor, o Papa João XXIII sabia que o grande desafio dos tempos modernos para a Igreja era o de ser capaz de infundir no cerne da comunidade humana a energia vital, a força dinâmica e a luz inesgotável do Evangelho de Jesus Cristo. O Concílio Vaticano II, na sua realização, superou as expectativas, renovou a Igreja, abriu as portas para o mundo, ampliou as suas relações com a sociedade moderna e com outras crenças cristãs e não cristãs, escreveu uma nova página na sua história. Mas para melhor entender a caminhada percorrida pela Igreja, para se chegar até o anúncio do Concílio Ecumênico Vaticano II, é preciso voltar no tempo para reler as páginas da história da Igreja e relembrar os acontecimentos que ocorreram durante a realização do Concílio Vaticano I, desde seu início em 8 de dezembro de 1869 até 20 de setembro de 1870, dia em que, inesperadamente, teve que suspender suas atividades. Na última metade do século XIX, o Papa Pio IX convocou o Concílio Vaticano I. Concílio que, na sua abertura, em 8 de dezembro de 1869, contou com a presença de 764 padres conciliares, mas que durou apenas 3 meses. Este concílio ainda estava no início de suas atividades, quando teve que interromper os trabalhos por causa da deflagração da Guerra Franco-Prussiana. Tal conflito obrigou a muitos padres conciliares a regressar aos seus países. Nesse mesmo tempo,
Roma foi invadida pelas tropas do rei Victor Emanuel II, que, entrando na cidade, anexou ao seu reino os estados pontifícios que pertenciam à Igreja desde os tempos medievais. O Papa Pio IX não aceitou a perda do patrimônio de São Pedro. Em 20 de setembro de 1870, suspendeu o concílio, que deveria voltar a se reunir em um período mais favorável, o que nunca aconteceu. Em seguida, o Papa deixou o Palácio Quirinal, onde residia, se refugiou no Vaticano, declarando-se prisioneiro do governo italiano, fato este que deu origem à questão romana. Para recompensar à Igreja a perda dos estados pontifícios, o rei Vítor Emanuel II ofereceu a Pio IX uma indenização e o compromisso de mantê-lo como chefe do Estado do Vaticano, onde ficava a sede da Igreja. Pio IX recusou a oferta. Tal situação, no momento, deu a impressão de uma verdadeira tragédia, mas a história revelou que, na realidade, foi uma bênção de Deus para a Igreja. A partir do Tratado de Latrão, o Estado-cidade do Vaticano, situado dentro de Roma, capital da Itália, é reconhecido internacionalmente como Estado livre, independente e soberano. O Vaticano é o menor Estado independente do mundo. Sua forma de governo é uma monarquia eletiva, não hereditária. O termo Cidade do Vaticano se refere ao Estado, enquanto Santa Sé refere-se ao governo da Igreja Católica efetuado pelo Papa e pela Cúria Romana. O Estado do Vaticano administra também as propriedades situadas em Roma e arredores que pertencem à Santa Sé. O Papa, como chefe de Estado, detém no Vaticano os poderes executivo, legislativo e judiciário. A Cúria Romana detém o governo do Estado e a gestão administrativa, pela qual o seu chefe, o secretário de Estado, tem funções equivalentes às de um primeiro-ministro. O Estado do Vaticano tem embaixadores ou representantes em outros países. Possui uma força militar denominada Guarda Suíça, que é responsável pela segurança do Papa. Com o Estatuto de Observador das Nações Unidas, em julho de 2004, o Estado do Vaticano foi reconhecido como membro de pleno direito das Nações Unidas. Espontaneamente não requereu o seu direito de voto. Em 12 de fevereiro de 2009, o Estado do Vaticano celebrou 80 anos de sua fundação, contando nas comemorações com a presença do Papa Bento XVI. No encerramento das festividades, num breve discurso, Bento XVI afirmou: "O Vaticano é um pequeno território para uma grande missão." Em 1878 morre o Papa Pio IX. A Igreja sucessivamente foi governada pelos papas Leão XIII, de fevereiro de 1878 a julho de 1903, Pio X, de agosto de 1903 a agosto de 1914, Bento XV, de setembro de 1914 a janeiro de 1922, Pio XI, de fevereiro de 1922 a fevereiro de 1939, Pio XII, de março de 1939 a outubro de 1958. Estes papas, que viveram do final do século XIX até um pouco mais da metade do século XX à frente da Igreja, sentiram também a necessidade de renovação na vida da Igreja, tendo em vista as grandes transformações, descobertas e acontecimentos da modernidade que estavam mudando o modo de vida e os costumes do mundo inteiro. Tanto o Papa Pio XI como seu sucessor, o Papa Pio XII, pensaram em convocar um concílio para dar prosseguimento ao Concílio Vaticano I, que por questões históricas fora interrompido antes de ser concluído.
Mas circunstâncias históricas agravadas, em particular pelas deflagrações das duas grandes guerras mundiais, os impediram de levar adiante a ideia de convocar um concílio. A Primeira Guerra durou 4 anos, de 1914 a 1918. Guerra que reduziu os países beligerantes à miséria, ao desemprego, à fome. A Segunda Guerra Mundial se prolongou de 1939 a 1945. Esta guerra reabriu feridas ainda não cicatrizadas no coração da humanidade. Sofrimentos agravados pela ideologia da discriminação, do genocídio, das atrocidades, da extinção de raças, etnias, grupos minoritários e outros excluídos, males originados pela insanidade de um sistema injusto. Após a Segunda Guerra Mundial, significativas transformações ocorreram no mundo inteiro. Mudanças geopolíticas e ideológicas que dividiram o mundo em 2 blocos distintos. O bloco ocidental, que reuniu os países capitalistas, e o bloco oriental, formado pelos países socialistas. Quase sem muito perceber, a humanidade se viu diante de um novo paradigma, o da pós-modernidade. Neste período de rápidas mudanças, o mundo também esperava uma palavra, uma orientação segura por parte da Igreja, o que só mais tarde veio ocorrer. Assim, enquanto o mundo buscava uma resposta às suas indagações, em Castel Gandolfo, residência de verão do Papa, depois de uma longa enfermidade, morre Pio XII. Papa que permanecera à frente da Igreja de 2 de março de 1939 até 9 de outubro de 1958. Após a morte de Pio XII, ainda no mês de outubro, na cidade do Vaticano, se reuniu o conclave, Assembleia de Cardeais, para eleger o novo Papa. A esperada fumaça branca anunciando a eleição do sucessor do Papa Pio XII demorou vários dias para aparecer na chaminé da Basílica de São Pedro. Somente na 11ª votação foi eleito o novo Papa, Cardeal Angelo Roncalli, patriarca de Veneza. Ele, ao ser perguntado com qual nome queria ser chamado, respondeu: "Escolhe o nome de João 23. João, nome doce para nós, nome da humilde paróquia onde fui batizado, nome dos 22 Joãos que tiveram um breve pontificado. Nome pequeno, mas que traz a grandeza de uma missão." Sua eleição foi recebida com grande surpresa. Para a maioria do público, o cardeal Angelo Roncalli era um ilustre desconhecido. Mas o que o público não sabia era que o ilustre desconhecido, cardeal Roncalli, possuía um currículo eclesial rico de experiência dos longos anos de sua carreira diplomática em vários países. Na Bulgária, ele foi enviado pelo Vaticano como visitador apostólico. Naquele país, cuidou com zelo de pai e de pastor da pequena comunidade católica de rito latino e oriental búlgaro. Desenvolveu relações cordiais com os ortodoxos, revelando assim sua bondade, espírito de tolerância e ecumênio. Na Turquia e na Grécia, como delegado apostólico, dedicou-se intensamente aos católicos e estabeleceu respeitoso diálogo com os ortodoxos e muçulmanos. Em 1944, em um dos sermões em Istambul, revelou seu desejo de convocar um concílio, desejo concretizado quando ele se tornou o Papa João XXIII. Para a França, o Vaticano o enviou como núncio apostólico. Ali ele ajudou os prisioneiros de guerra e participou das negociações da Santa Sé com o governo francês de Charles de Gaulle na questão do afastamento dos bispos franceses acusados de colaborarem com o regime de Vichy,
favorável ao nazismo. Em Paris, tornou-se o primeiro observador permanente da Santa Sé na Unesco. Em 1953, Angelo Roncalli foi eleito cardeal e nomeado patriarca de Veneza. Num sinal de reconhecimento pelo seu trabalho e por sua personalidade autêntica, o presidente francês Vincent Auriol, reclamando a si o antigo privilégio dos monarcas franceses, deu o solidéu vermelho a Roncalli numa cerimônia no Palácio do Eliseu. Em todos os países em que Angelo Roncalli esteve, sempre se destacou pela sua capacidade conciliadora, seu sincero e simples modo de dialogar, seu desempenho ecumênico e sua coragem de salvar os perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas de um modo especial, por seu exemplo como sacerdote, sua piedade sincera e simplicidade evangélica, inclusive nos assuntos diplomáticos mais complexos. Como cardeal patriarca de Veneza, continuou seu trabalho ecumênico pastoral, privilegiando a assistência fraterna aos padres e leigos católicos. Eleito Papa em 28 de outubro de 1958, aos 77 anos, João XXIII foi considerado por muitos como o Papa de transição. Mas ele logo surpreendeu o mundo por seu espírito dinâmico, bondoso e simples, sua alegria jovial, caráter firme e paterno. Bem cedo, foi reconhecido como o Papa Bom. Ainda na fase de fixação de sua imagem como um novo Papa, João XXIII foi convidado para encerrar na Basílica de São Paulo a Semana de Orações pela Unidade dos Cristãos. Nessa ocasião, ele intuiu que chegara a hora de traçar as linhas mestras de seu pontificado. Mas não quis somente se dirigir ao grupo seleto dos cardeais que estavam com ele na Basílica de São Paulo. Mas ali mesmo, surpreendeu o mundo com a notícia que colocou ao alcance dos jornalistas sobre os planos que anunciaria. Enquanto os cardeais, em silêncio, se refaziam da surpresa inesperada, a notícia do anúncio de um novo concílio já começava a percorrer o mundo inteiro. Ninguém mais poderia detê-la. Então, sob a luz inspiradora do Espírito Santo, raiou para a Igreja de Deus o amanhã de um tempo novo. O Concílio Ecumênico Vaticano II. O tempo que antecedeu a realização do Concílio Vaticano II foi um período de transformações e movimentos socioculturais que muito contribuíram para mudar os rumos da história. Neste tempo, a humanidade surpreendeu-se com os rápidos avanços nos vários campos da indústria, da ciência, da técnica, das novas descobertas nas áreas do conhecimento e da informação, da potência e do alcance dos meios de comunicação, da conquista do espaço, do emergir da Guerra Fria, da crise dos mísseis em Cuba, acontecimento este quase provocou uma guerra entre as grandes potências. Ainda na década dos anos 60, eclodiu um movimento revolucionário de mudança no comportamento dos jovens, protagonizada por um grupo rebelde idealista. Geração numerosa e coesa, nascida da explosão demográfica do fim da Segunda Guerra Mundial. Esta geração de jovens, sequiosa por liberdade, passou a contestar os costumes, a moral, o consumismo, a protestar contra todos e contra tudo. A canção protesto, a guitarra, os instrumentos eletrônicos, dentre outros, foram armas de combates nas suas mãos, num mundo em reviravolta e de borbulhante ebulição. Neste período de mudança de paradigma, o fenômeno musical da canção chegou às cidades, às vilas, ao campo, entrou nas famílias e nas casas, ganhou as ruas, revirou as páginas da história. Enquanto estas transformações agitavam o mundo, no coração da Igreja
pulsava a esperança de renovação e de dinamismo, com movimentos de pesquisas e estudos ricos de inspirações e conteúdos, subsídios preciosos que muito colaboraram na elaboração dos 16 documentos conciliares. O movimento litúrgico, já iniciado na França no século XIX, gerou frutos preciosos de interesse e gosto pela liturgia. Este movimento ofereceu ao concílio elementos ricos de experiências testadas e vividas. O movimento bíblico aprofundou os estudos, as pesquisas, as reflexões bíblicas, trouxe uma grande contribuição ao concílio, ajudou a elucidar pontos e questões polêmicas e aproximar católicos e irmãos de outras denominações cristãs e não cristãs, preparando o ambiente para uma convivência ecumênica serena e fraterna. O movimento teológico deu um novo impulso e grande avanço à teologia católica. O aprofundamento teológico, os estudos e pesquisas ofereceram elementos sólidos e seguros às reflexões, debates e elaboração dos documentos conciliares. O movimento leigo da ação católica, iniciado na Bélgica no alvorecer do século XX, se espalhou pelo mundo com a força do fermento que leveda a massa. Penetrou no ambiente estudantil, universitário e operário e saiu pelas ruas escrevendo novas páginas na história da Igreja. Neste contexto histórico, o anúncio do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 25 de janeiro de 1959, na Basílica de São Paulo, foi uma notícia inesperada, recebida com surpresa, expectativa para o mundo inteiro. A partir do anúncio do concílio, embora não tivesse data marcada para sua realização, foi necessário ser tomada uma série de providências. Indagava-se por onde começar. Não se tinha a menor ideia, nem experiência de concílio, uma vez que o último se realizara há quase 100 anos. Mas alguém sabia. O Papa João XXIII, exímio conhecedor da história da Igreja, estudioso de São Carlos Borromeu, grande bispo que pôs em prática o Concílio de Trento. Para a surpresa de muitos, o Papa sabia como levar à frente um concílio. Na festa de Pentecostes de 1959, João XXIII nomeou uma comissão, encarregando-a de identificar os assuntos a serem tratados no concílio. Inicialmente, a comissão queria indicar os temas a serem tratados, mas dentro dela foi sugerida uma ideia melhor. Por que não escrever aos bispos do mundo inteiro, pedindo que eles enviassem sugestões para os temas? Suas experiências, vivendo em dioceses de realidades e culturas diferentes, melhor identificariam as possibilidades, as carências e os problemas nelas existentes. A partir de então, foram enviadas cartas aos bispos de todas as partes da terra, solicitando as respostas até o final de 1959. As respostas chegaram no tempo estabelecido, com um número significativo de sugestões. Dos 167 bispos e prelados do Brasil que receberam as cartas consultas no conjunto, responderam 79%, média um pouco mais alta que a do mundo inteiro. Dentre as sugestões enviadas do episcopado brasileiro, merecem destaque as enviadas por Dom Helder Câmara, expressando o seu desejo de uma grande renovação na Igreja Católica, uma atenção especial para com os mais pobres e um empenho na luta contra a pobreza e o subdesenvolvimento, e ao mesmo tempo pediu que a Igreja se abrisse ao diálogo com o mundo moderno em todos os campos. Em 1960, foram criadas as comissões preparatórias encarregadas de recolher o material recebido, selecionar os assuntos principais, elaborar os esquemas de documentos que servissem de temas aos debates nas aulas conciliares. A preparação do ambiente na Basílica de São Pedro foi confiada a um arquiteto que deveria criar um espaço na nave da Basílica que atendesse às necessidades da Assembleia Conciliar sem desfigurar a arquitetura da Basílica.
Então, na nave central, dos dois lados, foram erguidas arquibancadas com fileiras de assentos ao longo dos 120 metros da nave da Basílica, desde a entrada até o túmulo de São Pedro. No Natal de 1961, tudo estava pronto para começar. No dia 2 de fevereiro de 1962, o Papa João XXIII marcou a data para o início do Concílio Vaticano II. 11 de outubro do mesmo ano, dia escolhido para lembrar o Concílio de Éfeso, celebrado em 431, concílio que proclamou a maternidade divina de Maria Santíssima, dogma importante para a história da Igreja. Do anúncio do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 25 de janeiro de 1959, até o dia de sua inauguração, 11 de outubro de 1962, transcorreram mais de 3 anos de laboriosa preparação. Na mensagem de convocação ao concílio, o Papa João XXIII assim se expressou: "Nenhum medo, o Deus está presente, um novo tempo começou. Julgamos ter chegado o tempo de oferecermos à Igreja Católica e ao mundo o dom de um concílio ecumênico universal, que será a demonstração de uma igreja plena de vida, sempre jovem, que sente o ritmo do tempo e que em cada século se orna de um novo esplendor, irradia novas luzes, realiza novas conquistas, permanecendo fiel à imagem de Deus revelada no rosto de Jesus Cristo, que ama e protege a Igreja." O momento tão esperado chegou afinal. Então, a cidade de Roma gentilmente abriu suas portas, seus espaços, para acolher, dar boas-vindas aos novos visitantes que chegavam de todos os continentes e vindos até ali não para fazer turismo, mas para se dirigirem ao Vaticano e cumprir uma missão especial: participar do Concílio Ecumênico Vaticano II. Um clima de euforia e de curiosidade tomou conta da cidade eterna. Vindos dos 5 continentes, por ar, por mar, por terra e outros meios de transportes, chegaram a Roma bispos de todos os países do mundo, com exceção dos bispos da China e de alguns países dominados pelo comunismo, que foram proibidos pelos dirigentes de seus países de participarem do concílio. Chegaram também ali superiores maiores, fundadores de ordens e congregações religiosas, consultores, teólogos, biblistas, liturgistas, legistas e peritos, convocados para colaborarem nos trabalhos conciliares. A convite do Papa João XXIII, vieram para o concílio observadores de várias denominações cristãs, representantes da Igreja Ortodoxa Grega e da Igreja Ortodoxa Russa e de outros países, e também representantes de entidades que ali estavam presentes a convite do Papa. Encontravam-se em Roma também 1.200 jornalistas credenciados, vindos do mundo todo para cobrirem o Concílio Ecumênico Vaticano II, o maior evento do século XX. Para os jornalistas ali presentes, a cobertura desse acontecimento ímpar na história da Igreja e do mundo era de grande valor para o currículo de uma carreira jornalística. Apesar da presença numerosa de jornalistas e dos meios de comunicação, somente a partir da segunda sessão do concílio, a imprensa foi admitida na aula conciliar. As notícias publicadas, embora de maneira sintética, constituíam uma fonte histórica, mas só deveriam se tornar públicas com muito critério. O Concílio Vaticano II transcorreu durante os anos de 1962 a 1965 em 4 períodos distintos, em 10 sessões. O primeiro período foi de 11 de outubro a 8 de dezembro de 1962. O segundo período aconteceu de 29 de setembro a 4 de dezembro de 1963. O terceiro período ocorreu de 14 de setembro a 21 de novembro de 1964. O quarto e último período teve início em 14 de setembro e foi até a solenidade de encerramento do concílio no dia 8 de dezembro de 1965.
Entre um período e outro, os bispos podiam voltar às suas dioceses, viver as realidades delas, ouvir as interrogações e os anseios de seu povo, enquanto as comissões continuavam os seus trabalhos. A abertura oficial do 21º Concílio Ecumênico, o Concílio Vaticano II, no dia 11 de outubro de 1962, contou com a presença de 2.540 padres conciliares, dentre eles mais de uma centena de bispos brasileiros. Naquele dia, a Praça de São Pedro estava lotada de fiéis que, embora não compreendessem a fundo o significado daquele acontecimento, sentiam, contudo, a sua força histórica e gritavam "Viva o Papa! Viva o Papa!". O Concílio Vaticano II teve início com uma belíssima procissão dos padres conciliares que, partindo do Museu do Vaticano, sob o aplauso de numeroso público ali presente, atravessou a Praça de São Pedro e entrou na Basílica. Aclamado pela multidão, o Papa João XXIII, transportado na cadeira gestatória, usando na cabeça a mitra no lugar da tiara papal, passando pela praça, transpôs a porta de bronze, ingressou na Basílica de São Pedro, onde da cátedra sobre o túmulo de São Pedro, pronunciou o discurso de abertura: Gaudet Sancta, Mater Ecclesia, alegre-se a Santa Mãe Igreja. Alegre-se a Santa Mãe Igreja, porque por singular dom da providência divina, amanheceu o dia tão ansiosamente esperado, em que solenemente se inaugura o Concílio Ecumênico Vaticano II, aqui, junto do túmulo de São Pedro, com a proteção da Santíssima Virgem, de quem celebramos hoje a dignidade da Mãe de Deus. Em seguida, o Papa João XXIII proclamou os objetivos do concílio: retomar a doutrina da Igreja, recebida de Cristo, colocá-la numa linguagem nova, atual, inteligível ao mundo de hoje, de acordo com as exigências dos tempos, dialogar com o mundo contemporâneo. Ali, na Basílica de São Pedro, num comovente testemunho da mesma fé, do mesmo amor a Cristo e à Igreja, estavam reunidos os bispos das 5 partes do mundo, de todas as línguas, de todas as culturas, de todas as raças, de todos os costumes.
O primeiro período conciliar, na sessão inaugural, teve início com o canto do Veni Creator, invocação ao Espírito Santo, seguido da missa, celebrada nos vários ritos, idiomas e cantos próprios, e entronização do Evangelho, a recitação do Credo, a oração do concílio e a proclamação do Evangelho de Mateus. Toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que eu ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Esta prática foi a tônica que acompanhou todos os períodos e sessões do concílio, realizados no ardor das preces de toda a Assembleia. Já era noite do dia 11 de outubro de 1962. Na Praça de São Pedro, os fiéis ainda permaneciam ali esperando ouvir mais uma mensagem de João 23 antes de retornarem às suas casas. De repente, se abriu uma janela. O Papa apareceu e, de improviso, fez uma evocação à lua que brilhava no céu de Roma. Poderíamos dizer que até mesmo a lua está com pressa esta noite. Observem lá no alto. Está olhando este espetáculo? Eu sou o irmão de vocês, que fala para vocês. Um irmão que se tornou Papa por vontade de Nosso Senhor. Vamos continuar nos querendo bem uns aos outros. Voltando para casa, encontrarão as crianças. Deem a elas um carinho e digam: este é o carinho do Papa. Talvez as encontrem com alguma lágrima para enxugar. Tenham uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. Adeus, filhinhos. A bênção junto ao desejo de boa noite. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e della amarezza. Em 23 de novembro de 1962, o concílio entrou na fase final do primeiro período. O trabalho a realizar era muito, e o seu encerramento estava previsto para 8 de dezembro. O tempo se esgotou sem que nenhum dos 72 documentos propostos fosse aprovado. No entanto, esse período de trabalho intenso ofereceu uma oportunidade preciosa para que o concílio se interrogasse sobre questões de fundo e percebesse que seu trabalho não se limitava somente ao âmbito interno da Igreja Católica, mas sua abrangência ia mais além, sem fronteiras, e que era preciso abrir-se a horizontes mais amplos e lançar redes em mares distantes e águas mais profundas. Uma visão de igreja como Cristo deixou e a quis. Uma igreja atenta aos anseios da humanidade e aberta aos sinais dos tempos. Encerrado o primeiro período conciliar, ficou claro que o tema característico do Vaticano II deveria ser a Igreja. Seis meses depois do encerramento do primeiro período do concílio, no dia 3 de junho de 1963, festa de Pentecostes, morre o Papa João XXIII, levando no seu passaporte para a casa do Pai a certeza de que o concílio que idealizou para a Igreja e para o mundo, como um novo Pentecostes, seria para a humanidade um tempo novo de paz, de diálogo, de compreensão e de fraternidade. Como herança ao seu sucessor e à humanidade, deixou o perfil de um Papa bom, um sorriso jovial e acolhedor, a coragem do pastor que dá vida pela Igreja, a audácia do profeta que anuncia e denuncia, e um concílio a ser concluído, evento eclesial pelo qual ofereceu a própria vida.
Agora, a maior urgência para a Igreja era escolher o sucessor de João 23 e responder à pergunta inquietante de toda a Igreja e do mundo sobre o prosseguimento ou não do concílio. A resposta não se fez esperar. Num breve conclave, foi eleito à Cátedra de Pedro o cardeal João Batista Montini, que escolheu o nome de Paulo VI em homenagem ao apóstolo Paulo, o incansável apóstolo das nações. Ao assumir o pontificado, Paulo VI comprometeu-se em dar continuidade ao concílio, herança de seu predecessor, afirmando: podemos nós abandonar um caminho tão perfeito desenhado por João 23, visando o futuro? Temos razão para acreditar que não. Se para João 23 o problema estava no aggiornamento, na renovação da Igreja, para Paulo VI o problema central estava em refletir sobre a essência da Igreja. O projeto conciliar, até então com 72 documentos, foi reduzido a 16, deixando os aspectos secundários para intervenções futuras do Papa e das congregações pontifícias. Na sua primeira mensagem, Paulo VI afirmou: a parte mais importante de meu pontificado será dedicada ao prosseguimento do Concílio Ecumênico Vaticano II, para o qual se dirigem os olhares dos homens e das mulheres de boa vontade. No dia 27 de junho de 1963, foi anunciada a decisão do Papa de dar prosseguimento ao concílio, fixando a data de 29 de setembro para a retomada dos trabalhos conciliares. Ao iniciar o segundo período conciliar, Paulo VI lembrou os 4 objetivos do concílio: a exposição da doutrina da Igreja, sua renovação interior, a promoção da unidade dos cristãos e o diálogo com o mundo contemporâneo. O segundo período dos trabalhos conciliares iniciou-se em 29 de setembro de 1963 com uma cerimônia simples e uma mensagem de Paulo VI. A segunda sessão começou com a firme convicção de que o fulcro dos trabalhos seria sobre o documento da Igreja. A terceira sessão, na conclusão desse período, teve como ponto alto a aprovação de 2 documentos. Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia. O documento trata da reforma da liturgia, da celebração da missa na língua vernácula e outros ritos litúrgicos. Orienta nas formas de celebrar em comunidade em torno da mesa da palavra e do pão, com a participação de toda a Assembleia dos Fiéis. Decreto sobre os meios de comunicação social, intermirífica. Este decreto, de apenas 24 parágrafos, trata dos meios de comunicação social, de sua importância na vida moderna. Entre outras questões, fala da relação entre a comunicação e a moral, entre a Igreja e os meios de comunicação. Indica normas para seu uso com critério. Recomenda a formação de uma consciência reta sobre a informação, de um senso crítico capaz de distinguir o joio do trigo. No encerramento do segundo período conciliar, Paulo VI, descendo da cátedra da Basílica de São Pedro, colocou a tiara papal sobre o altar, num profundo gesto de humildade, e em seguida anunciou a sua intenção de visitar a Terra Santa. A tiara de Paulo VI, em 6 de fevereiro de 1968, foi adquirida pela Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, em Washington. O dinheiro arrecadado foi doado aos pobres da África. A viagem do Papa à Terra Santa se realizou no dia 5 de janeiro de 1964, viagem que se celebrizou pelo encontro ecumênico entre o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras em Jerusalém. Encontro histórico de reconciliação entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, separadas desde 1054. A data de 14 de setembro de 1964 marcou o início do terceiro período conciliar. Esta etapa começou com uma agenda sobrecarregada de trabalhos a serem concluídos. Com uma breve alocução, Paulo VI abriu a quarta sessão do terceiro período.
A quinta sessão prosseguiu com debate sobre os muitos conteúdos e assuntos a serem tratados. Os trabalhos conciliares dessa sessão aprovaram os documentos. Constituição dogmática sobre a Igreja. Lumen Gentium. A Constituição Luz das Nações é o documento central do Concílio Vaticano II. Traz uma reflexão sobre a Igreja, sua natureza, sua identidade, sua estrutura e sua missão universal. Apresenta a Igreja como sacramento de Cristo, instrumento de união do homem com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Fala da necessidade de dar aos católicos uma consciência de igreja mais coerente para que possam valorizar as relações com outras religiões cristãs e não cristãs e com o mundo moderno. Aborda o papel da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Decreto sobre as Igrejas Orientais, Orientalium Ecclesiarum. Trata a questão das Igrejas Orientais Católicas, igrejas que possuem características únicas e diferentes em relação à Igreja Latina, acima de tudo no nível cultural, teológico, litúrgico, hierárquico e de organização territorial. O documento diz que, na única Igreja de Cristo, as igrejas latina e orientais desfrutam de igual dignidade. Nenhuma prevalece sobre a outra. Decreto sobre o Ecumenismo. Unitatis Redintegratio. O documento sobre o ecumenismo se fundamenta em suas ideias principais. Todo aquele que acredita em Cristo, mesmo que não pertença à Igreja Católica, se encontra em algum tipo de comunhão com a verdadeira imagem de Cristo que subsiste na Igreja Católica. Não existe ecumenismo verdadeiro sem uma conversão interior que se aplica a todos, inclusive à Igreja Católica. Em 21 de novembro de 1964, encerrou-se o terceiro período do concílio. No dia 2 de dezembro, o Papa Paulo VI viajou à Índia para participar do Congresso Eucarístico de Bombaim, onde, com o coração pleno de amor e de afeto paternal, abençoou aquela nação e os seus filhos. O tempo percorrido entre o terceiro e quarto períodos foi caracterizado por um intenso trabalho das comissões conciliares. Paulo VI estabeleceu a data de 14 de setembro de 1965 para iniciar o quarto e último período do concílio. Como de praxe, abriu a sexta sessão com uma breve alocução, seguindo-se a sétima sessão, que depois de trabalhos intensivos, aprovou 5 documentos. Decreto sobre a função pastoral dos bispos. Christus Dominus. Cristo Senhor é o decreto sobre o munus pastoral dos bispos da Igreja como legítimos sucessores dos apóstolos. Exorta-os a serem fiéis ao exercício de seu ministério, bons pastores, conscientes de seus deveres, a viver e a operar em comunhão de caridade, favorecendo as várias formas de apostolado e iniciativas em toda a sua diocese. Decreto sobre a renovação da vida religiosa. Perfecte Caritatis. Caridade perfeita. O documento volta a atenção para a necessidade de renovação e atualização da vida consagrada a Deus na Igreja para servir aos irmãos, no exercício dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade, obediência, estabelecido por meio dos votos, a testemunhar a fé e viver a verdade na caridade. Decreto sobre a formação sacerdotal. Optatam totius. O documento trata da formação sacerdotal, da importância dos estudos próprios de preparação do sacerdócio, a renovação, principalmente nas áreas do conhecimento e da informação. Insiste na necessidade de maior amadurecimento humano, psicológico e afetivo dos candidatos ao sacerdócio e da estrutura da formação dos seminários vinculados à missão da Igreja às exigências do mundo moderno.
Declaração sobre a educação da juventude. Gravissimum Educationis. Esta declaração aborda vários temas sobre a educação. Dá um enfoque especial à educação cristã. Recomenda à Igreja a não se restringir às escolas católicas. Defende o direito de todos a receber uma educação que seja fundamentado na dignidade da pessoa. Declaração sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs. Nostra Aetate. Analisa a atitude da Igreja Católica para com as religiões não cristãs, sintetizada no pedido do Papa João XXIII. Buscai primeiro aquilo que nos une, antes de buscar aquilo que divide. Este gesto da Igreja de estender a mão criou um espírito de tolerância e respeito para com as religiões não cristãs e a rejeição do antissemitismo. Em novembro, os trabalhos prosseguiram em ritmo acelerado e na 8ª sessão foram aprovados os documentos: Constituição Dogmática sobre a Divina Revelação, Dei Verbum, Palavra de Deus. Neste documento, o Concílio propõe a doutrina genuína sobre a revelação divina na Sagrada Escritura e tradição, na sua transmissão pelos apóstolos e seus sucessores. Trata da relação mútua entre a Sagrada Escritura e tradição e destas com a Igreja e seu magistério. Finaliza afirmando a importância da Sagrada Escritura na vida da Igreja e recomenda a sua leitura. Decreto sobre o apostolado dos leigos, Apostolicam Actuositatem. Este documento se refere ao apostolado dos leigos e leigas na Igreja. Desenvolve-se em 5 pontos básicos: a vocação apostólica do laicato, os ambientes em que deve atuar, as finalidades do apostolado leigo, as formas e diversidades de ministérios e união de missão. Afirma que os leigos e leigas participam do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo. Realizam na Igreja e no mundo a parte que lhes cabe na missão de todo o povo de Deus. A presença dos leigos no Concílio Ecumênico Vaticano II foi bastante reduzida. Na primeira sessão, na aula conciliar, foi admitido apenas um leigo, Jean Guiton. No segundo período, os leigos presentes eram 13 e no terceiro período, além desses, foram admitidos outros leigos, entre eles 15 mulheres. No entanto, a presença dos leigos no concílio foi muito positiva, apesar deles não terem direito a voto e discussões. Mas os diálogos com os padres conciliares e a troca de ideias nos intervalos foram muito proveitosos, especialmente sobre os temas que se referiam ao apostolado leigo, ao matrimônio, às escolas, aos meios de comunicação social, à presença da Igreja no mundo. Em 4 de outubro de 1965, atendendo ao convite do secretário-geral da ONU, Paulo VI visitou a sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. Celebrava-se, na ocasião, o 20º aniversário desta instituição mundial, fundada para a paz e a colaboração entre os povos de toda a Terra depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Na 9ª sessão, em 7 de dezembro de 1965, o concílio já se encaminhava para a reta final. Nessa sessão foram aprovados os últimos documentos. Declaração sobre a liberdade religiosa, Dignitatis Humanae. Nesta declaração sobre a liberdade humana, o magistério da Igreja mostra grande sensibilidade para com os problemas da liberdade e os direitos da pessoa. O documento considera a liberdade religiosa como um direito da pessoa e das comunidades, a liberdade social, civil em matéria religiosa. Reconhece ainda que todos esses direitos humanos, incluindo o da liberdade, são inerentes à dignidade inalienável da pessoa humana. Decreto sobre a atividade missionária da Igreja, Ad Gentes. O documento trata da atividade missionária da Igreja, atividade que abrange a Igreja como um todo, isto é,
todo o povo de Deus, chamado pela sua adesão a Cristo a ser missionário, levando a palavra e a evangelização a todas as nações, a todos os povos, falando dos desígnios do Pai, da missão do Filho e do Espírito Santo e do envio da Igreja por Cristo ao mundo. Decreto sobre o ministério e a vida dos presbíteros. Presbyterorum Ordinis. O decreto trata do ministério e a vida dos sacerdotes. O concílio apresenta os diversos aspectos do presbiterato, tais como sua natureza e a condição dos sacerdotes no meio do mundo. Estabelece seus deveres, obrigações e relações entre si e com os leigos. Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje. Gaudium et Spes. Alegria e esperança. Esta Constituição sobre a Igreja no mundo de hoje fala da real e profunda ligação da Igreja com todo o gênero humano e a sua história. As alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias do ser humano de hoje e de todos os que sofrem são também as dos discípulos de Cristo, não existindo realidade humana que não encontre eco no seu coração. Trata da condição do homem no mundo de hoje, da igreja do mundo contemporâneo e de alguns problemas mais urgentes, com a intenção de ajudar a todas as pessoas, quer acreditem em Deus, quer não. A Constituição sobre a Igreja ocupa o lugar central entre os outros documentos do concílio. Nos 16 documentos conciliares, a Igreja tratou de quase todos os assuntos que exigiam atualização e renovação. A riqueza doutrinal e os estudos das diversas áreas da vida humana os tornam úteis, não só para a Igreja e os seus fiéis, mas para toda a humanidade. Raiou o auspicioso dia 8 de dezembro de 1965. Na 10ª e última sessão conciliar, foi celebrado o festivo e solene encerramento do Concílio Ecumênico Vaticano II, o 21º na história da Igreja Católica. No pátio externo da Basílica de São Pedro, Paulo VI, aplaudido por uma imensa multidão de fiéis, encerrou o concílio com uma mensagem a todos os povos e nações. Iniciou sua mensagem dirigindo-se aos padres conciliares. Veneráveis irmãos, soou a hora da partida, da despedida. Vocês deverão voltar para os países de onde vieram, para encontrar a humanidade e levar para ela a boa nova do Evangelho de Cristo e da renovação da Igreja, para a qual juntos trabalhamos durante 4 anos. Este é um momento único, momento de um significado inenarrável e de incomparáveis riquezas. Neste encontro universal, ponto privilegiado do tempo e do espaço, convergem ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. O passado, porque aqui está reunida a Igreja de Cristo, com a sua tradição, sua história, seus concílios, seus doutores e seus santos. O presente, porque saímos de nós mesmos para nos dirigirmos ao mundo atual com suas misérias, suas dores, mas também com seus empreendimentos, seus valores, suas virtudes. O futuro, para encontrar no apelo dos povos por maior justiça e o seu desejo de paz e de sua sede de uma vida melhor. O Concílio Ecumênico Vaticano II realizou-se nos anos de 1962 a 1965, em 4 períodos, 10 sessões. Contou com a preciosa colaboração de todos os que dele participaram, enriqueceu a Igreja com 16 documentos conciliares, deu a toda a humanidade um testemunho de fé e de amor, oferecendo ao mundo uma nova história, um novo tempo e um porvir de vida melhor e esperança maior. Reconheceu também que a Igreja aprendeu com o mundo. Descobriu que a chave desse reconhecimento se encontrava em saber ler os sinais dos tempos, percebendo a mão de Deus no caminho da história. Por isso, não condenou a cultura moderna, mas soube buscar nela elementos construtivos. As luzes do Espírito Santo e os caminhos abertos que o Concílio Vaticano II deixou para a Igreja no mundo inteiro logo deram frutos no continente latino-americano.
3 anos depois do encerramento do Concílio Vaticano II, Paulo VI abriu em Medellín, na Colômbia, a segunda Conferência Episcopal Latino-Americana, com o tema A Igreja na Atual Transformação da América Latina. Essa conferência possibilitou uma profunda releitura dos documentos conciliares e um estudo amplo de como a Igreja os aplicariam às realidades e aos desafios sociais e de pobreza do continente latino-americano. Idealizada pelo Papa Paulo VI e inaugurada por João Paulo II em Puebla, no México, realizou-se a terceira Conferência Episcopal Latino-Americana. Esta conferência aprofundou as propostas de Medellín, prosseguindo nos caminhos da nova evangelização à luz dos ensinamentos do Concílio Vaticano II, com o tema Evangelização no presente e no futuro da América Latina. Uma igreja, povo de Deus, com opção preferencial pelos jovens e pelos mais pobres. Sob o impacto da celebração dos 500 anos de evangelização no continente, em 1992, com a presença do Papa João Paulo II, realizou-se a 4ª Conferência Episcopal Latino-Americana, em Santo Domingo, que nas pegadas dos ensinamentos do concílio, usou como tema Nova Evangelização, Promoção Humana e Cultura Cristã, sob o lema Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Programada pelo Papa João Paulo II e inaugurada pelo Papa Bento XVI, realizou-se em 2007 na cidade de Aparecida, Brasil, a 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, com o tema Discípulos e Missionários de Cristo. Esta conferência foi um novo passo no caminho da Igreja a partir do Concílio Vaticano II. Caminho de fidelidade, de renovação e de evangelização de uma Igreja a serviço de seu povo, seguindo as pegadas de Cristo, caminho, verdade e vida. O concílio, através dos seus ensinamentos, continua a ser um farol de luz, orientando a caminhada da Igreja, povo de Deus, na sua peregrinação rumo à Terra Prometida. Para o bem-aventurado Papa João Paulo II, o concílio, graças ao Espírito Santo, foi um evento que lançou as bases de uma nova primavera na Igreja. Ele não marcou ruptura com o passado, mas soube valorizar o inteiro patrimônio da tradição eclesial para orientar e responder aos desafios de nosso tempo. A pequena semente de mostarda que o Papa João XXIII lançou no concílio cresceu e deu vida a uma nova árvore que alarga seus ramos frondosos na vinha do Senhor e que deu muitos frutos e dará outros mais nos tempos futuros. Uma nova primavera abre-se diante dos nossos olhos. É o tempo de aprofundamento dos ensinamentos do concílio, momento da colheita dos frutos que os padres conciliares semearam com tanto amor e dedicação para gerações do hoje e do amanhã. A Igreja, enriquecida com as verdades eternas, continuará falando ao mundo para anunciar que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador, no ontem, no hoje e sempre. Recordando o concílio, o Papa Bento XVI afirma: hoje vemos que a boa semente, embora se desenvolvendo lentamente, continua crescendo e cresce com ela a nossa profunda gratidão pela obra realizada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II. O Concílio Ecumênico Vaticano II abriu um novo caminho, uma nova etapa para a Igreja. Seu espírito, os documentos conciliares, constituíram um ponto de partida e não um ponto de chegada. Este novo Pentecostes continua dinamizando a Igreja na sua renovação interna e na sua criativa enculturação no mundo de hoje, no agora da humanidade. Muitos conheceram o Concílio Vaticano apenas pelas notícias, jornais, rádios, TVs. Poucos são os que descobriram todo o valor dos conteúdos dos seus 16 documentos, riquezas inesgotáveis, tesouro de fé, esperança e de vida que o Concílio Vaticano II deixou para nações e povos do mundo inteiro. No hoje da humanidade, o Concílio Vaticano II continua a ser uma fonte de inspiração, uma bússola a mostrar o caminho certo, orientando a vida de quem busca a verdade com o coração sincero.